A gente quer ter um tempo onde a gente adore a Deus, onde tenha um tempo de reflexão da palavra e a gente vá alternando isso também com oração. Eu me lembro de um pastor mais velho que às vezes dizia: se as pessoas têm dificuldade em orar, use o culto para estimulá-las, a orar umas com as outras. Eu acho que eu queria que a gente fizesse isso. Você que está chegando, tenha um tempo aí de pedir com que Deus fale com o seu coração, fale a você, ministre a necessidade hoje que você tem aí. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por podermos nos reunir dessa forma virtual e nos dar, Senhor, aí sabedoria de como fazê-la a cada semana de uma forma melhor. Mas que esse tempo seja um tempo onde o nosso coração seja lembrado que nós fazemos parte do Teu reino, que nós somos povo do Senhor, que nós fomos comprados por Ti. Por isso, Deus bondoso, fala ao nosso coração, ministra, Senhor, as nossas vidas. Eu oro, Pai, e eu oro no nome de Jesus. Amém. Eu queria ler uma segunda parte de Isaías, capítulo 40. Hoje nós vimos a primeira parte, os primeiros 11 versículos. O segundo bloco é um bloco grande, que vai do versículo 12 até o versículo 30. Eu vou precisar, por causa do tempo, fazer um corte nele e a gente vai ler a partir do 21. Isaías 40, versículo 21, que diz assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como foi a terra fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês podem me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão intensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto do livro do profeta Isaías é o início da segunda parte. O livro de Isaías, 66 capítulos, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, capítulo 1 ao 39, explica por que o povo foi para o exílio. O que começou a acontecer foi coisas do tipo: Deus dá licença, deixa eu cuidar da minha vida. Eles começaram a ser pressionados pela cultura que estava ao redor deles. As coisas começaram a mudar e gradativamente o coração deles começou a se distanciar de Deus e principalmente dos seus princípios.
como se os princípios de Deus fossem simplesmente regras e não caminhos que nos conduzem à vida. Deus foi exercendo paciência com esse povo até uma hora que Ele diz, chega. E aí então eles são levados como cativos para a Babilônia e vão passar 70 anos. De uma certa forma, os dias de hoje não é muito diferente. Parece que a gente aos poucos, como povo de Deus, começa a ser pressionado pela cultura, e a gente não quer ser rejeitado. Então a gente começa às vezes a fazer pequenas negociações, a gente começa de repente a se distanciar dessa prática da comunhão, de beber diariamente de Deus, de se alimentar, de se render e reconhecendo dentro do nosso coração como Deus, Criador dos céus e da terra. E isso gradativamente leva a esse processo de distanciamento, de pecado. O grande problema, quando nós começamos e permitimos com que isso aconteça, é que aí a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o que vai se acumulando dentro do nosso coração são as amarguras, os ressentimentos, as iras e todo tipo de sentimento e obras que são chamadas obras da carne. Por isso o desafio aí de nós entendermos como o nosso coração precisa voltar. Nós, a boa parte de cada um de vocês que está assistindo, já entendeu quem é Jesus. É o próprio Deus, o que Ele fez na cruz. Por isso nós precisamos constantemente alimentar o nosso coração a respeito de quem é Deus, do que Ele fez e quão grande é esse Deus que nós adoramos. Por isso eu queria que a gente pudesse cantar essa verdade, quão grande é o nosso Deus. Se você conhece essa música, cante aí conosco. Se alegrar, Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um, Pai, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Amém. Uma das coisas que a gente acho que precisa estar fazendo é continuarmos a clamar, a orar. E eu queria que a gente pudesse lembrar agora de todos os nossos irmãos, irmãs, né, que trabalham na área de saúde, que são essa primeira linha, os enfermeiros, os médicos, enfermeiros, enfermeiras, médicos. Talvez a gente pudesse também lembrar daqueles que trabalham no sistema prisional, áreas aí que são essenciais e que precisam que realmente Deus os guarde, Deus coloque sua boa mão sobre eles. Vamos orar? Lembre aí de orar, a gente vai orar aqui também. Pai, colocamos em Tua presença aqueles pessoal que trabalha com a saúde, que está enfrentando dias difíceis, que tem tido contato mais próximo com os doentes. Pai, queremos Te agradecer, porque o Senhor nos enviou pessoas tão dispostas a ajudar os outros, com dons e talentos, servindo ao Senhor e ao próximo. Que o Senhor esteja enviando o Teu Espírito para poder estar protegendo essas pessoas, sim, seus familiares. Que o Senhor esteja dando força para eles, emocional, física. Amém. E que eles possam saber que eles são instrumentos do Senhor aqui na terra. Que eles continuem fazendo esse trabalho excelente e que o Senhor esteja mesmo guardando e abençoando todos eles. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Hoje eu vi um pedacinho do vídeo do filho do pastor Joel, dizendo que ele já está em confinamento, e eu dizendo assim que eu não sei daqui quanto tempo eu vou ver a minha esposa, os filhos. Não, eu fiquei com o coração partido, mas que a gente possa lembrar diariamente de sustentar a vida desses queridos que vão estar sendo essa primeira linha de batalha ao combate a essa pandemia. Uma das situações que a gente acaba vivendo, e Israel vive, foi um tempo prolongado de cativeiro. Foram 70 anos. E diante desse tempo, infelizmente, foi somente o sofrimento que os trouxe de volta para Deus. Muitos se perdem ou se perderam no caminho porque, em meio à crise, eles não foram a Deus. Quando nós olhamos para uma situação como essa, ou para muitas outras situações que já se viveu ao longo da história na humanidade, uma pergunta natural é: onde está Deus em meio ao sofrimento? Nós cantamos que o nosso Deus é grande, mas aí a gente começa a ver o sofrimento, nós começamos a ver pessoas sofrendo, pessoas morrendo. Onde que está Deus? E essa crise, ela não é ruim se ela nos conduz para Deus. A crise se torna algo destrutível se nós vamos tentar buscar o consolo, como nós falamos, como eu falei hoje de manhã, em outro local que não Deus. Mas uma das coisas que a crise pode nos levar para perto de Deus. Permita com que a crise seja a oportunidade de Deus de cavar áreas da vida do seu coração que se tornaram insensíveis. Veja, Deus não fica melindroso se você tem uma crise, porque Ele é Deus, Ele não tem crise com a sua identidade. Ele não vai ficar assim: ai, puxa vida, fulano está desconfiando do meu amor. Não, Deus, Ele não tem problema com as nossas crises, com as nossas perguntas honestas. Eu acho que o que entristece o coração de Deus é quando nós nos tornamos cínicos, indiferentes a Deus. Mas os filósofos, ao longo das épocas, não conseguindo digerir ou entender onde está Deus, eles têm sempre levantado duas frases. Primeiro é: ou Deus
é totalmente poderoso, mas ele não é amoroso, como nós afirmamos ou a Bíblia afirma ser. Ou Deus se importa com as pessoas, ele é amoroso, mas ele não é todo poderoso, porque ele não pode impedir ou não impede determinadas práticas. É interessante que quando nós voltamos para o texto, versículo 21 diz assim: será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade, vocês não compreenderam como a terra foi fundada? A forma como que Deus age é interessante, tanto em Isaías 40 como no próprio livro de Jó. Deus, ele não, quando é questionado, ele muitas vezes não responde às perguntas que fazemos. Mas ele começa a nos desafiar, e primeiro bloco, depois do 12 até o 20, ele vai dizer assim: olha, eu criei o universo, eu sustento o universo. O desafio em meio à crise, em meio à falta de referencial, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Talvez a gente se pergunte: mas Deus, mas por que isso aconteceu? A culpa não é de Deus. Ele criou todas as coisas perfeitas. Ele nos deu o mandato cultural de governar, de procriar, de cuidar. Mas a partir do momento que nós viramos as costas para Deus, que os nossos primeiros pais decidiram romper, esse rompimento com Deus tem levado ao rompimento com as pessoas. E é essa atitude que tem gerado toda essa ganância que continua a existir época após época. Toda a maldade, toda a violência, toda a guerra, toda a indiferença. E é interessante porque Provérbios chega a dizer que nós, a humanidade, faz as coisas erradas, mas depois nós podemos colocar a culpa em Deus. E aí, quando nós nos voltamos para Deus e perguntamos: onde está Deus? Ele vai responder para a gente: Deus continua no mesmo local. Ele se assenta, o versículo 22 diz, no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende o céu como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. É interessante porque, uma vez conversando com um filósofo, ele me disse assim que o que fazia ele acreditar em Deus era justamente a maldade. E aí eu falei assim: mas que pensamento mais ilógico é esse? Ele falou: não, porque a maldade humana, ela não tem fim em si mesma. Quanto mais ela vai crescendo, mas como nós não destruímos ainda o nosso planeta? Se nós não destruímos, é porque existe alguma coisa que limita o mal. A gente caminha nesse processo desgovernado, parece que até determinado ponto onde Deus diz: para. E a coisa precisa retroagir. Como ser humano, eu não consigo dizer e explicar o momento que a gente está vivendo. Mas eu sei que esse é o momento onde a gente está ouvindo de Deus: para. Onde a gente vai precisar ficar em confinamento. Vai ter que tratar isso de uma forma séria. Mas o que está acontecendo e todos os desdobramentos, e não é uma culpa de Deus, é uma ação nossa, porque Deus continua reinando acima de todas as coisas, e nós precisamos levantar os olhos e perceber que esse Deus é um Deus que reina, que cuida, que governa. É um Deus que acolhe as nossas crises. Se você está em crise, vá a Ele, fale, brigue com Ele, permita com que Ele fale ao seu coração e trate. Mas é bem provável que a sua experiência vai ser como a de Jó. Depois que Ele falar com você, o que você vai ouvir é a sua resposta provavelmente: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é nessa certeza de que Deus governa que a gente pode ser lembrado que Deus é um Deus que
cuida de cada um de nós. Deus cuida de mim. E eu queria que você cantasse, se você conhecer essa letra. É uma música que eu gosto muito. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E Deus muitas vezes cuida das nossas vidas através da ação do seu povo. Eu acho que uma coisa que a gente podia pensar essa semana é: ligue para alguém, converse, ore, bata papo, faça brincadeira, use aí as redes, essa possibilidade de fazer videochamadas como uma forma de cuidar. Eu disse há alguns dias, que eu não gostaria de passar esse período e saber que alguém dentro da nossa comunidade passou alguma necessidade. A gente pode diminuir distância, gerar cuidados emocionais, cuidados espirituais, que é o que a gente quer estar fazendo, mas também cuidados físicos. Então,
procure cuidar de alguém. Procure ligar para algum irmão, talvez que esteja enfermo, precisando aí de uma palavra de encorajamento, como eu falei hoje. E até mesmo que nós pudéssemos aí estar orando por outros irmãos ao longo do mundo que estão precisando às vezes de uma palavra, de uma oração. Alguns talvez já tenham até sido infectados pelo vírus, mas com que Deus os lembrasse que Deus cuida. Deus cuida. Deus, que o Senhor possa estar ao redor do mundo mesmo, derramando Tua graça, derramando Tua paz, Tua esperança, Tua fidelidade, Teu amor, principalmente, Deus, naqueles corações de missionários que estão às vezes sozinhos, às vezes distantes da família, às vezes com medo, com receio, mas que o Senhor possa derramar a paz que excede todo o entendimento, que excede todo o entendimento humano, mas que transborda em amor, em paz, em justiça, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado desses missionários e a gente quer colocar a vida de cada um deles na presença do Senhor. Nós temos aqui vários missionários que a igreja apoia, que se importa, que convive, que vive junto. Mesmo não estando perto, a gente está próximo deles, Pai. Então, em nome de Jesus, toca no coração deles nessa noite, nesta hora, aonde quer que eles estejam, e dê a força do Teu Espírito Santo, o conhecimento do Teu Espírito Santo, a inteligência, o discernimento, para saber que isso tudo é da vontade do Senhor e que o Senhor está sobre todas as coisas. Então, em nome de Jesus, fortaleça, Pai, esses missionários, esses irmãos nossos também da Maranata que estão distantes, às vezes estão nos assistindo lá dos Estados Unidos, lá da Espanha, lá da Europa, que o Senhor esteja com eles também, Pai, em nome de Jesus, com cada um nesse momento, Deus. Transborda, Pai, o Teu amor nas nossas vidas, independente de onde nós estamos. Transborda o Teu amor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente volta os olhos para o texto, a primeira coisa é essa coisa de que Deus acolhe a crise e nos lembra aonde Ele está. Ele continua a reinar sobre toda a terra. E é interessante porque o próximo bloco, que começa no 25, é o desafio de conseguirmos enxergar a Deus dia a dia. Existem dias que é mais fácil de nós enxergarmos a Deus. Talvez se você pensar como Davi, que diz no final do Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Mas existem dias que as crises parecem que são como neblinas que não nos permite ver ou enxergar a Deus. E é interessante que para essa crise que eles estão vivendo, a resposta de Deus é, mas, versículo 25, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha as estrelas do seu exército celestial, e todas as chama pelo nome, tão grande em seu poder e tão imensa em sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Eu fico pensando essa coisa de Deus nos chamar pelo nome. Deus chama você pelo nome. Talvez você tenha dificuldade, mas talvez um desafio, como o salmista, como Isaías está dizendo, olhe para as alturas. Uma das coisas que me marcou muito foi quando colocaram o Hubble no espaço. Alguns dos meus amigos existencialistas diziam assim, tá vendo? Sua bobagem, daqui a pouquinho a gente vai ajudar você a perceber a loucura que é essa coisa de crer num Deus. E foi muito interessante quando os dados do Hubble começaram a chegar, 1, 2, 3 anos, centenas de milhões de galáxias começaram a ser mapeadas. Um grupo de cientistas
senta para conversar sobre os dados, e a conclusão deles é muito perfeito. Existe um desenho muito perfeito em todo o universo. É impossível o que existe ser fruto do acaso. Não tem nenhum pingo de desorganização. Deus chamando cada estrela do seu exército celestial pelo nome. Essa teoria é chamada de design inteligente. Eu sei que hoje, se você colocar lá na Wikipédia, o pessoal vai dizer que isso foi um grupo de crentes, cristãos, que distorceu algumas coisas, mas isso não é verdade. Nenhum daqueles homens eram homens tementes a Deus, mas depois da análise dos dados de como o universo foi construído, eles dizem: existe um ser inteligente. Se existe um desenho, um design inteligente, existe um ser que criou esse design. Por isso, o nosso desafio é: tome cuidado para que no meio da crise, ou no meio dos dias onde você não consegue enxergar a Deus, você não faça como Israel, que Moisés sobe alguns dias, e dali alguns dias, por não enxergar a Moisés, eles constroem bezerros de ouro. Você vai ver muita gente correndo para cristais, para todo tipo de coisa, como forma de responder o que se está vivendo. Corra para Deus. Saiba que Ele é aquele Deus que não somente chama uma estrela, que é algo que não tem vida, quanto mais cada um de vocês que são a criação, essa menina dos olhos de Deus. E talvez o que possa inspirar em casa a gente disse assim: a gente vai viver como foi na arca, né? Casa a gente tem lá só um animalzinho, né? Mas a arca tinha uma coisa interessante. A única porta que a arca tinha era para cima. Depois que parou a chuva, eles ficaram ainda por muitos dias dentro daquele barco. A única porta para onde eles podiam olhar era para cima. Por favor, não abra um buraco, né, no telhado da sua casa, ou se você mora em apartamento. Mas pense nessa coisa de abrir para você voltar os seus olhos para esse Deus, que é Deus eterno. Será que você não sabe? Nunca ouviu? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. É por isso que eu acho que às vezes a gente precisa cantar algumas músicas que nos lembrem disso. E eu queria cantar junto com você: abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo.
da tua glória. Vem, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Hoje, quando terminamos esse tempo de culto, eu passei numa farmácia para comprar uma pastilha, que a minha tinha acabado, e tinha um morador de rua que estava comprando comida na farmácia. E eu fiquei assim, com o coração extremamente apertado, porque eu ia voltar para casa, parar meu carro, subir no apartamento, preparando o almoço, a gente teria TV, e aquele momento, não sei se você lembra, mais ou menos na hora do almoço, estava chovendo, e ele comendo alguma coisa da farmácia debaixo da marquise. Eu queria que a gente orasse agora. Uma grande quantidade aí de pessoas que talvez não tenham muito dos confortos e das bênçãos que Deus tem nos dado. Gente que carece da ação do governo, mas também da ação do povo de Deus em olharmos, orarmos, mas estendermos. Eu só tinha R$5. Depois eu até fiquei me sentindo culpado. Falei, puxa, eu podia ter ido no McDonald's, comprado um lanche, mas esse tempo precisa mover os nossos olhos a lembrar que existe um Deus e que existe gente que vai precisar da boa mão do povo de Deus, cuidando e abençoando. Vamos orar por isso? Pode orar, Evelyn. Senhor Deus, colocamos em Tua presença, Pai, aquelas pessoas mais pobres, aqueles necessitados, ó Deus, que o Senhor esteja mesmo tocando os nossos corações, que possamos ser o Teu amor aqui na terra, Pai, que não sejamos indiferentes a essas pessoas e as suas necessidades, mas que o Senhor nos envie mesmo, e que em tempos de crise o nosso coração possa estar amolecido, possa estar voltado para ver o nosso próximo, para querer ajudar. Que o Senhor esteja mesmo nos ajudando a sermos mais parecidos com o Senhor, a mostrarmos o seu amor na terra, com cuidado e nos importando mesmo com os outros. É isso que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. A última parte de Isaías 40 é muito conhecido. É a parte que fala que Deus, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. Correm e não se cansam, andam e não se caminham. Como que Deus gera esse processo? Eu gosto de alguns comentaristas que falam sobre a questão da águia. Por que voa alto como a águia? Podia ter usado muitos outros animais, mas alguns comentaristas chegam a afirmar que a águia, ela tem muita pigmentação dentro dos seus olhos e ela consegue automaticamente então ter 3 focos ao mesmo tempo. Consegue voar, consegue olhar se tem alguma ameaça, algum pássaro, algum obstáculo, e tem um outro ponto que se precisar mergulhar na água para pegar um peixe ou algum animal. E eu gosto desse paralelo que como Deus nos fortalece. Se você ficar como Israel, que só olhava e se questionava aonde estava Deus,
A visão, muitas vezes, da realidade, ela nos pode levar ao processo do desespero, porque a gente olha as mazelas, a gente olha as dificuldades. Gente que só olha para a realidade, ela amarga, ela perde a razão, fica vazia. Da mesma forma, se você focar os seus olhos somente no céu, é muito provável que você se torne um alienado, que você simplesmente sonhe com a eternidade, mas não consiga a pensar no reino aqui e agora. Por isso o desafio de que quando nós olhamos para essa realidade, ao invés de olharmos para nós mesmos, nós venhamos a olhar para Deus e dizer: Deus, a nossa quantidade de pães é pouco, o que é, Senhor, isso diante da necessidade? E a gente vai ouvir Deus dizendo: manda o povo sentar. Porque é esse Deus que multiplica pães, que milagrosamente alimenta multidões, que cura, que ressuscita pessoas, porque Ele é o Deus que tem a última palavra. Quando eu junto a visão do céu com a visão da terra, eu me torno uma pessoa que entendo as minhas limitações, mas eu vou viver no poder de Deus. Eu vou enfrentar essa crise não com as minhas forças, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu me volto para Deus em oração e em súplica, é que a paz vem e guarda a minha mente e o meu coração. E a paz de Deus, ela é supra-racional, porque ela não depende de explicação, ela é mais algo que nos faz caminhar. Por isso, nós caminhamos em esperança. Nós olhamos para a crise e você precisa se resguardar. A gente está fazendo aqui um número bem pequeno de pessoas, mas a gente caminha em esperança. Porque é quando nós experimentamos esse amor, que esse amor faz com que todo medo seja lançado fora. Às vezes eu penso nessa situação como uma criança em meio a uma tempestade, cheio de medos, mas quando ele segura nas mãos do Pai, ele se sente seguro e sabe que o Pai vai protegê-lo. Segure firme nas mãos do nosso Pai Celestial. Deixe com que Ele ajude a cada dia a caminhar. Você não seja tomado pelo medo, pelo receio. Você se torne uma pessoa prudente, mas não medrosa. Porque, como eu disse hoje, se por acaso, se formos contaminados pelo vírus e viermos a morrer, por mais que a medicina diga que a causa mortes foi o vírus, nós sabemos que nenhum segundo falta na nossa vida. Os nossos dias estão contados. E o dia que nós morremos, porque os nossos olhos se fecham nesse mundo, mas se abrem na eternidade, porque Ele venceu a morte. E nós vamos viver a eternidade com Ele. Por isso, a gente olha e vive de uma forma prudente, mas a gente caminha cheio de esperança, porque Ele é Deus que continua a governar sobre o céu e sobre a terra. Por isso é que a força vem se esperarmos no Senhor. Vamos cantar isso juntos? Cante bem forte aí para os seus vizinhos ou seus vizinhos ouvirem. Força vem se esperarmos do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos do Senhor. Força vem se esperarmos do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos do Senhor. Nosso Deus reinará para sempre. Esperamos nosso Salvador. Força vem se esperarmos do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos do Senhor. A
força vem se esperarmos do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos. Nosso Deus reinará para sempre. Esperamos nosso Salvador. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha e não se cansa. Tu és o nosso defensor, o consolo na dor, quem nos fará voar como águias. A força vem se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. A força vem se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. Nosso Deus reinará para sempre. Esperamos nosso Salvador. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha e não se cansa. Tu és o nosso defensor, o consolo na dor, quem nos fará voar como águias. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca falha e não se cansa. Tu és o nosso defensor, o consolo na dor, quem nos fará voar como águia. Amém. A gente está chegando ao final, mas eu queria terminar dizendo que cada um de vocês são muito importantes. E por favor, não fiquem sofrendo sozinhos. Caso haja a necessidade, ligue, informe. A gente deseja estarmos juntos passando essa crise. Deus abençoe cada um de vocês. Eu sei que aí na sua casa você pode virar para quem está perto, depois dar um abraço. Eu sei que a gente não faz muito isso, né? Eu me lembro de uma esposa que de vez em quando dizia assim: pastor, não, pode falar isso sim, pastor, porque meu marido só às vezes me abraça depois aqui. Então, lembre aí de dar um abraço carinhoso, né? Desejando graça, a paz de Deus, a esperança que vem do Senhor. Você pode ter crise, mas olhe para os céus e permita com que Deus faça com que você caminhe em fé em meio a esse momento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez família. Ó Deus, que ninguém se sinta sozinho, mas que todos possam ter percebido a Tua presença, o Seu toque e relembrado que o Senhor é Deus, que o Senhor nos desafia a olhar para o Senhor e ser fortalecido pelo Senhor, a caminhar mesmo em fraqueza, recebendo força do Senhor. Ó Deus, sustenta, cuida, Deus bondoso, dos nossos queridos irmãos e irmãs, daqueles, ó Deus, que estão vivendo aí dias aonde o coração se aperta. Eu clamo, Senhor, dá-nos uma semana abençoada. Eu oro no nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão, o cuidado, o poder do Espírito Santo, seja hoje e para todo sempre
sobre o povo de Deus. Amém. Grande abraço, uma boa semana. Nós nos encontramos amanhã.